William Barrella Pérez e Nelson Menegon Júnior. Já o segundo módulo aconteceu na terça-feira passada, 28 de julho, com o tema Experiências no Reenquadramento de Corpos d'Água do CBH Piraponema, com a participação de Cristiane Okawa, coordenadora da CTPlan do Piraponema, e de Eduardo Felba Gobi. Como é de conhecimento de todos, esse seminário está sendo realizado online, em virtude da pandemia que estamos vivendo, a qual inviabilizou a nossa forma presencial. Então, hoje, teremos até às 11h30 para realizarmos o terceiro módulo, com o debate sobre as perguntas que foram registradas no chat durante as palestras anteriores. Então, agradeço desde já a presença de todos que estão aqui nos prestigiando, trocando conhecimento conosco, e passo agora a palavra ao Sandro. Muito obrigada. O microfone está desligado, Sandro. Ok. Bom dia a todos. Agradeço, então, a participação de todos que estão nos assistindo, e, em especial, os nossos palestrantes, tanto do primeiro módulo, o Nelson Menegon, quanto a Lilian Pérez, e do segundo módulo, a Cristiane Okawa e o professor Eduardo Gobi, pelas palestras ministradas que foram brilhantes e esclarecedoras. Agradeço também a todos que já participaram do primeiro e do segundo módulo e que hoje participem deste, realizando seus questionamentos para redimirmos dúvidas e, com isto, possamos iniciar aqui na UGRE 22, no âmbito do CBHPP, a partir deste evento, nossos esforços e ações para colocarmos em prática este importante instrumento de gestão, que é o enquadramento de corpos d'água. Então, agora, eu passo a palavra ao Álvaro, que dará algumas instruções técnicas. Bom dia a todos. Obrigado a todos pela participação desse terceiro módulo. Como já é sabido, eu gostaria que todos mantivessem seus microfones desligados e somente... Tá? Beijo, tchau. Somente após passada a palavra que ative o microfone, para que não haja ruídos na nossa gravação. Solicito também quem desejar a palavra que utilize a ferramenta de levantar a mão do nosso aplicativo para que seja concedida a palavra. Lembrando a todos que esse terceiro módulo também está sendo gravado e, no caso das perguntas, solicitamos que as façam de preferência através do chat, né, ou usando a mãozinha, como já havia falado, e identificando-se com o nome e a entidade que representa e o questionamento para quem é dirigido. No caso do primeiro módulo, ao Eduardo e a Lilian, ou o segundo módulo para a Cris ou o Eduardo. O Nelson, do primeiro módulo, e o Eduardo, do segundo módulo. E as perguntas serão mediadas pelo professor Antônio César Leal, da Unesp. Eu passo a palavra, então, a Milene para as instruções iniciais. Bom dia a todos, bem-vindos ao evento. A gente agradece a presença de todos, e para a emissão do certificado aos participantes do primeiro, do segundo e do terceiro módulo,
Quem tiver interesse no certificado, a gente pede para comentar no chat seu nome, preencher o formulário pelo site primeiro, né, do CBHPP, ou pelo QR Code do convite. E os certificados serão emitidos com carga horária proporcional à participação, né, de cada módulo. E para inserir no chat o nome, entidade e barra certificado, para quem tiver interesse. Passo a palavra para a Eliana. Nós contaremos com o professor César Leal, que será o mediador do debate nesse nosso terceiro módulo. Professor César Leal é geógrafo, mestre e doutor em geociências, professor do departamento e dos programas de pós-graduação em geografia, acadêmico e profissional da Unesp, no campus de Presidente Prudente. Coordenador da Câmara Técnica de Instrumentos de Gestão do CBH Paranapanema. Vice-coordenador da Câmara Técnica de Restauração Ecológica do CBH Pontal do Paranapanema. Representante da Unesp no Conselho Estadual de Recursos Hídricos do Estado de São Paulo. Coordenador do Grupo de Pesquisa em Gestão Ambiental e Dinâmica Socioespacial, o GADES, da Unesp de Presidente Prudente. Então, com a palavra, o professor César, e o nosso muito obrigado desde já. Bom dia a todos e todas. É um prazer muito grande estar com vocês. Também agradeço muito a toda a equipe do comitê, né, Pontal do Paranapanema, em nome do Sandro, por esse convite e oportunidade de estarmos juntos e conversarmos sobre o enquadramento, né, de corpos d'água. Um tema muito importante, muito sensível também, né, como já demonstraram os nossos palestrantes, né, nos 2 módulos anteriores. Complexo também, aspectos técnicos, tecnológicos, né, sociais, econômicos, né, e até culturais, né, estão envolvidos, né, nesse trabalho. Mas é uma necessidade, né? Nós temos que fazer isso, de enquadrar, reenquadrar nossos corpos hídricos, né, na perspectiva de termos aí água com segurança hídrica, né? Temos sustentabilidade e mudarmos alguma situação que temos vivido. Foi muito bem relatado, né, pelo Nelson e a Lídia, né, que estamos numa condição relativamente boa no Pontal do Paranapanema, né, mas é ressaltado que não devemos, né, concordar e fazer todo o esforço para superar alguma situação aí de enquadramento na classe 4, né. Acho que esse é um motivo principal da realização desse seminário, que é olharmos para isso e resolvermos, tomarmos decisões sobre como vamos resolver isso. Então, acho que esse é o foco, né, que deve embasar os nossos trabalhos. Além das contribuições muito importantes, né, toda a metodologia mostrada pela Lília, né, o passo a passo, as experiências, né, que o Gobi e também a Cristiane trouxeram, né, do lado do Paraná, né, que estamos aqui um olhando para o outro, né, o Pontal olhando lá para o Piraponema e vice-versa. Acho que é muito importante essa oportunidade. Nós vamos adotar, né, a possibilidade de questões, três questões por bloco, né. Daí eu pediria que quem for assim, expor a sua pergunta, então, inicialmente falasse o nome, a instituição, e apresentasse a sua pergunta para os nossos palestrantes, podendo indicar um deles diretamente, né, ou alguns, né, ou talvez a pergunta ser aberta para os 4. Né. Então, nesse momento, passamos aí para os participantes dessa forma. 3 perguntas, e aí respondem, e tendo mais 3 perguntas, vamos seguindo, né, para o debate.
Me desculpem caso os palestrantes queiram também, antes das perguntas, fazer uma saudação inicial, alguma palavra para o público, né? Também podemos trabalhar dessa forma. Pergunta, então, para Nelson, se quer fazer uma fala inicial. Lilian. Não estou ouvindo vocês. Não, só vou abrir o microfone. Estão me ouvindo? Sim, Nelson. Tá. Eu só gostaria de agradecer a todos os presentes, né? Tanto no primeiro seminário, quanto no segundo e no de hoje, né? E que gostaria de esclarecer que esse assunto, como o senhor bem disse, né, é complexo e, portanto, ele é multidisciplinar e é muito importante a participação de todos, né? Então, cada um na sua área de formação tem algo a contribuir, porque ele passa pela esfera, como já foi dito, técnica, política, social, tecnológica, recursos disponíveis. Então, eu acho que é muito importante o comprometimento de todas as pessoas que moram nesta bacia hidrográfica, né? E, como foi bem dito, né, esta bacia hidrográfica é uma bacia que tem uma quantidade de recurso hídrico muito grande e de boa qualidade. E temos que ter cuidado nas subbacias, que são os rios de menor porte, e são onde a gente acaba tendo aporte de cargas poluidoras, né? Então, as cidades, às vezes, estão longe dos grandes rios, como o Paraná e o Paranapanema, e depende, né, das águas disponíveis nas subbacias. É óbvio que essa UGRE também tem uma disponibilidade de água subterrânea boa, né, que a gente tem que levar em consideração também, mas não podemos desprezar nenhum tipo de recurso hídrico, tá ok, pessoal? Então, eu estou à disposição para colaborar e ajudar, eu e a Lilian, e o que não soubermos responder, com certeza, iremos buscar a resposta junto às pessoas que têm credenciamento para isso. Obrigado a todos. Obrigado, Nelson, pelas palavras e a disponibilidade para trabalhar conosco, né? Pergunto se a Lilian gostaria de fazer uma saudação inicial. Bom dia, quero saudar a todos aí presentes, parabenizar pelos 2 seminários anteriores, né, onde a gente pôde colocar a experiência de São Paulo, e no segundo a experiência do Paraná, foi muito enriquecedor, eu assisti, eu gostei bastante, né, e quero aí parabenizar todos também pela organização coordenada aí do seminário e também já com essa proposta de estar e no trabalhar no reenquadramento aí de alguns corpos d'água, tá? E vamos utilizar o tempo agora para as perguntas. E bom dia a todos. Obrigado, Lilian. Convido também para uma saudação a Cristiane. Depois, na sequência, temos o Cláudio. Bom dia, Cristiane. Bom dia. Quanto tempo que a gente não se vê, né? Sim. Essa corrida, e agora com a pandemia, né? Mas está facilitando esses encontros virtuais, né? A gente está vendo amigos e amigas de longa data, né? Exato, é muito bom participar aqui com vocês, é um prazer para mim estar aqui com você de novo, César, trabalhando aí em prol da gestão dos recursos hídricos, e eu também gostaria de agradecer ao Sandro pelo convite, né, para a gente vir aqui participar um pouquinho com vocês, contar um pouquinho da experiência do CBH Piraponema, e esse momento agora, pessoal, é o momento da gente debater, né, a gestão de recursos hídricos no Brasil,
especialmente nas nossas unidades de gestão, e também é a hora de vocês, participantes, fazerem suas perguntas, né? E seus comentários também, não necessariamente uma pergunta, mas algum comentário que vocês quiserem fazer. E a gente está aqui à disposição de vocês, então, para tentar, juntos, encontrar caminhos para o CBH Pontal do Paranapanema, né? Vocês vão fazer o reenquadramento de vocês, esse é um processo bastante importante, e algumas dificuldades aí que vocês vão encontrando pelo caminho, a gente está sempre à disposição, não só nessa reunião, né? Mas no decorrer aí do processo, sempre que quiserem conversar, então a gente se coloca à disposição também. Tá? Então, eu desejo que esse evento finalize aí com uma excelente participação de todos e que a gente consiga criar nortes aí, né, para ajudar vocês nessa etapa. Tá bom? Obrigada. Agradeço a Cristiane, aproveito para registrar, né, que a Cristiane, em reuniões anteriores, contribuiu bastante e até lançou uma ideia que está aos poucos tomando forma, né, da criação da rede Uniparanapanema. Precisamos muito, né, avançar nessa proposta e contamos contigo. Quem sabe agora a gente consiga dar passos mais rápidos na montagem dessa rede, inclusive nesse trabalho de juntos aqui. E o que é bom, César, é isso, sabe? Um dá a ideia, o outro realiza. Eu não participo dessa rede atualmente, né, porque eu estou muito envolvida no meu comitê, mas, assim, o importante é que aconteça, né? Então, eu fico muito feliz, eu tenho acompanhado aí as reuniões que vocês têm feito, né, tenho visto toda a sua ativação aí no comitê, e eu fico muito feliz com isso, tá? Desejo muito sucesso a essa rede. Obrigado, Cristiane. As ideias movem o mundo, né? Então, sempre tendo ideias, compartilhe conosco, né? E agora, o professor Gobi, né, por favor, agradecendo a sua presença, sua saudação inicial. Bom, claro que, inicialmente, eu gostaria muito de agradecer estar participando desse momento, né, que eu confesso, assim, eu estou com um pingo de duas coisas, um pingo de emoção, por a gente estar podendo ver a política de recursos hídricos do nosso país começar a ser desenhada pelas nossas próprias mãos, assim, num rio tão importante, né? Eu tive a felicidade de ser o coordenador de recursos hídricos do Estado quando a gente lançou o Comitê Federal do Paranapanema. Quer dizer, então, assim, foi... Aí, assistindo isso aqui, é emocionante, né? E um pouquinho de vergonha de você, César, porque a gente conversou, deu abrir o seu curso lá em... Acho que era início de abril, né? Na virada de março para abril. Aí tivemos a pandemia, acho que não teve abertura presencial, né? Porque ali morreu tudo, né? E aí assim, você me mandou um WhatsApp, eu falei, vou responder, e aí chegou a pandemia e ferrou todos nós. Então, assim, me sinto duplamente agora em dívida contigo, em algum momento, da gente poder colaborar, e muito feliz da gente estar se conhecendo aqui agora, ainda que não pessoalmente, mas... Como a Cristiane fala, né, fisionomicamente a gente já se vê um pouquinho, né, já é muito legal. Bom, então será um prazer participar aqui com vocês, vou estar à disposição, e muito legal isso tudo. Obrigado. Obrigado, Gobi. A gente registra a sua pronta disposição em colaborar com a gente, né, estava até em férias naquele momento, e prontamente respondeu a mensagem, o convite. Mas aí a pandemia... Mas depois falhei, eu devia ter respondido. Não, do nosso lado também, né, a gente, com a pandemia... Ficamos aí pelo menos uns 2 meses pensando, voltamos, meio que parados, meio que em movimento, e até que caiu a ficha de todo mundo, olha, vamos em frente, porque essa pandemia vai ser nossa companheira aí durante uma caminhada longa. Né? Exato. E vamos retomar o contato contigo e organizar, de acordo com a sua disponibilidade, uma agenda com os nossos alunos, né? Que estendo também aos demais palestrantes, tendo disponibilidade, né? A gente está juntos, né? E fazemos aí esses trabalhos. Então, agradeço. Então, feita essa saudação inicial, passamos agora para as perguntas. E aí eu peço que os que vão fazer a pergunta, novamente, então, fale o nome, a instituição e apresente as perguntas. Tendo 3, passamos para as questões. Eu estou vendo aqui, olha, apareceu para mim uma mãozinha, Álvaro. Então, o Álvaro tem a palavra e na fala dele, tendo outros, podem seguir a mesma metodologia, né?
ergo a mão e se candidatem aí, eu vou anotando. Caso passe algum nome rápido ali, eu não vejo, vocês abram o microfone e perguntem, porque nós também estamos aprendendo a fazer isso de modo virtual. Álvaro, por favor. Obrigado, César. Bom dia a todos. Bom, já então para a primeira etapa, eu tenho 3 perguntas. Lá no primeiro módulo, no segundo módulo, se falou muito em monitoramento e avaliação das metas de enquadramento e reenquadramento. No caso do Piraponema, nesse processo de reenquadramento, existiu alguma metodologia que foi aplicada para avaliação dessas metas, para acompanhamento de fato dessas metas? Porque a gente sabe que nós, como Secretaria Executiva, trabalhamos para o comitê funcionar, para o enquadramento funcionar, mas nós não temos um braço executivo. Existe alguma forma da gente aplicar uma metodologia para o comitê acompanhar isso? César, eu não sei se eu faço as 3 de uma vez ou eu deixo para responder, como que vai ser? Álvaro, se você tem 3 questões, né, e está com a palavra, então poderia fazer as 3 questões e a gente já passa para os palestrantes. E aí os demais, depois dessa rodada, a gente abre novamente. Tá, então, dando sequência, a Lilian e o Nelson comentou sobre isso no primeiro módulo, a Cris e o Eduardo também comentaram, que não existe limite, por exemplo, para DBO na classe 4, limite máximo para classe 4, né, que alguns rios ou alguns trechos de rios apresentam qualidade muito acima de carga DBO. O comitê, ele tem alguma prerrogativa para, por exemplo, deliberar e criar alguns parâmetros para limites de DBO? Por exemplo, a gente sabe que o mínimo para classe 4 é 10, mas se criarmos lá DBO entre 10 e 15 é classe 4.1 ou classe 5, de 15 a 17, existe alguma chance do comitê fazer isso para podermos, por exemplo, avaliarmos a evolução daquele trecho de rio ou rio? E a terceira pergunta é sobre a questão do enquadramento de águas subterrâneas. É o mesmo processo para enquadramento de águas subterrâneas? É isso aí. A primeira pergunta para a Cris e para o Eduardo, a segunda, no caso, para a Lilian, porque foi ela que comentou, né, da primeira vez, e a terceira para quem quiser responder. Obrigado. Obrigado, Álvaro, pelas questões. Então, passamos agora, na sequência, né, para os palestrantes. Seguindo a ordem, né, se vocês concordarem, proposta aí pelo Álvaro. Perguntas 1, 2 e 3. Então, tem a palavra. Então, abaixa a mão, Álvaro. Eu acho que eu começo, então, e aí depois o Eduardo complementa, se for preciso, né, Gobi? Muito bem. Então, o Álvaro perguntou sobre a questão do monitoramento, né, das metas de reenquadramento. Eu entendo, Álvaro, que todo comitê deveria ter uma agência de água, que não fosse o órgão gestor. Aqui no Paraná, como nós só temos cobrança na bacia onde está Curitiba, né, do Alto Iguaçu, como nós não temos ainda cobrança, porque nós estamos na elaboração do nosso primeiro plano de bacia, nós não podemos ter uma agência de água em separado do órgão gestor, porque você só pode indicar uma agência de água ao Conselho Estadual de Recursos Hídricos se você tiver condições financeiras de sustentar essa agência de água. Então, o ideal, o que a lei preconiza, é que haja uma agência de água, que seria o braço executivo do comitê. Então, essa agência de água faria as licitações necessárias, faria o acompanhamento, né, junto com o comitê. Então, o que hoje o órgão gestor faz,
deveria ser feito por uma agência de água. E por que o órgão gestor que faz? Porque na falta de uma agência de água, o órgão gestor é a agência de água, né? Então, se você pensar hoje no nosso plano de recursos hídricos lá, que é o nosso primeiro plano, o responsável por fazer isso que você está falando é o Instituto de Água e Terra, entendeu? É o órgão gestor, porque ele é a nossa agência de água, então não há outro meio de fazer isso hoje. Eu espero que após a cobrança instituída, a gente encontre algum caminho de fazer uma agência de água própria que possa fazer isso, não sobrecarregando tanto o órgão gestor, porque hoje é o órgão gestor que teria que fazer, né? Então, é esse o meu entendimento. Não sei se o COP pensa diferente. O Gobi gostaria de complementar? Perdão, eu estava complementando com o microfone desligado. Eu vejo de duas formas. Uma que, de fato, eu acho que é o órgão gestor, que tem a atribuição legal de fazer o monitoramento oficial. Como a gente está inventando tudo, Cristiane, e hoje a gente tem, assim, puxa vida, mecanismos extraordinários de sistemas computacionais, sistemas, enfim, de informações, particularmente eu adoraria ver essas informações disponibilizadas de forma melhor para a sociedade. A gente devia dar mais transparência a essas informações. Claro que com a responsabilidade de ambos os lados utilizá-la da melhor forma possível. A gente tem que avançar nisso daí. E uma outra questão até que os americanos fizeram e desenvolveram bastante, e o que eu acho que é interessante são aqueles monitoramentos voluntários, que a gente possa ter acompanhamentos com uma certa metodologia, porque a quantidade de projetos que eventualmente as universidades, as faculdades desenvolvem com alunos de mestrado, de doutorado, tudo isso obtém informação bacana sobre a bacia hidrográfica, que embora não seja um monitoramento oficial, mas pode colaborar para isso. Aí eu acho que a gente tem que só tomar o cuidado de não criar um problema de contradição entre informações, de judicialização das coisas. Aí, na minha opinião, atrapalha tudo. Então, se a gente conseguir fazer isso de forma assim, civilizada, num ambiente muito legal, eu acho que a gente deve pensar nisso daí, as universidades, propor alguns mecanismos de... Porque os órgãos de acompanhamento oficiais vão ter cada vez menos gente. Aqui no Paraná, a gente está exatamente trabalhando, até eu estou exatamente um pouco com essa missão de inserir o CIMEPAR nessa parceria lá na secretaria, porque o CIMEPAR desenvolveu uma série de metodologias e de inteligência para acompanhar monitoramento hidrometeorológico, que a gente agora quer levar isso para a área ambiental e estamos construindo isso paulatinamente. Então, eu acho que a gente tem aí a pergunta do Álvaro, né? A gente tem, assim, na minha opinião, possibilidade de criar com toda essa responsabilidade que eu falei. Então, eu penso assim. Só complementando, então, o DAE lançou recentemente um software, não lançou, Sandro? Álvaro, que chega até no celular da pessoa, né? A pessoa pode acessar pelo celular e olhar todas as informações que estão disponíveis, praticamente em tempo real. Então, eu achei bastante bacana. Nós ainda não fizemos isso no Paraná, né, Gob? Precisamos mas é disso seguir que eu esse estou falando. Aí. Se a gente não fizer, a sociedade vai fazer. Então, e essa questão da sociedade, aqui no Piraponema, a gente já tem alguns grupos, mas é o que você falou, são grupos que estão fazendo isso, mas sem uma metodologia formal, sem uma orientação, né? Então, aí entra para um viés que a gente tem que tomar cuidado, porque ainda entra para um viés de nós precisamos a qualquer custo, entendeu? Teria realmente, é o que o Álvaro falou, o que você falou, ter uma metodologia e treinar essas pessoas para que elas saibam interpretar o que elas estão vendo, né? E eu acho que contar com a sociedade seria muito bacana, mas nesses limites de você orientar as pessoas, de você fazer um compilado dessas informações de uma forma mais técnica, né? Para não acontecer essas coisas aí que você falou, né? Deixa eu fazer um depoimento pessoal meu, gente. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu tive no governo 4 anos. 11, 12, 13, 14. Nós estamos em 20. Eu estou com o Ministério Público do meu pé de um jeito assim que vocês não têm ideia.
porque você esteve num governo, aí eles descobrem eventualmente corrupção e problemas no governo e acham que você... Então, assim, é muito desanimador, porque pessoas tecnicamente qualificadas, se elas descobrirem o que é estar num governo, e depois, eu agora estou tendo que constituir advogado, gente, isso é uma barbaridade, quer dizer, é um negócio assim que me deixa deprimido, quer dizer, por quê? Porque o cara que está lá tem uma dissonância cognitiva comigo, ele pensa um pouquinho diferente de mim, pronto, eu virei o inimigo dele, e pelo amor de Deus. E aí a gente inventa mecanismos como esse, de conversar, de poder trocar ideia, de poder confrontar as ideias. Nós falamos aqui, existem questões culturais, questões sociais, questões técnicas. É aqui que a gente tem que resolver, porque senão, sabe o que vai acontecer? Um desembargador no TRF4 vai tomar a decisão por nós. Depois a gente gastar 3 anos de advogado, um estresse monumental. Ó, Sandro, você está aí na direção. Daqui a pouco um cara, porque... O cara lá descobriu que a DBO, em vez de ser 9, é 8. Em vez de ser... Pronto, vou ferrar o Sandro, porque pelo amor de Deus, gente. Se a gente não resolver isso entre nós estamos aqui com, sei lá, 60, 70 pessoas. Se a gente ficar chutando a canela... Se tem bandido, prende. Se tem bandido, se a gente faz uma bandidagem, prende. Aí o cara nem tem coragem de prender, porque o bandido é bandido, né? O bandido está bem articulado. Tá? E nós que somos técnicos, que estamos aqui gastando nosso tempo, nossa energia, dedicando nossa vida, nossa alma, com pensamentos diferentes, claro. Cada um de nós tem uma perspectiva, cada um de nós tem uma história, né, que influencia a nossa forma de pensar. Então essa é a minha preocupação, Álvaro. A gente tem que ter isso muito bem resolvido para que a gente não esteja dando tiro no pé um do outro. É só essa a minha preocupação. Desculpe, assim, até um pouco o desabafo aqui, mas não está fácil o que eu estou passando agora, não. Obrigado, Cristiane. Obrigado. Bob, né? Pelas respostas, também pelo compartilhamento das experiências, das preocupações, muito pertinentes, né? Tem uma pergunta diretamente para a Lídia, né? E talvez o Nelson também queira participar da resposta, então passo a palavra para eles. Depois tem uma terceira aberta para os 4. Né? Ô, Lilian, quer Bom, que eu... deixa eu primeiro falar, Nelson, depois você Ok. comenta. Eu queria até também aproveitar, comentar um pouco da primeira pergunta, com relação às experiências que a gente teve aqui em São Paulo, né? Então, Álvaro, no PCJ, né, o reenquadramento do Jundiaí, se vocês olharem lá a deliberação do CRH que referendou a proposta do comitê, ela também estabeleceu um monitoramento para a verificação, né, do atendimento das metas, tá? Lá nessa liberação estão lá as metas, né, para nitrogênio, fósforo, DBO, né? E, então, os órgãos gestores, né, o DAE de quantidade e o de qualidade, a CETESB, eles fazem a cada 2 anos, eles têm a obrigação de apresentar ao CRH esse relatório, né, das ações que estão sendo feitas, né, e dos resultados do monitoramento para verificar o atendimento aí às concentrações estabelecidas nas metas, tá? Então, a cada 2 anos, a gente fez um ano passado, que foi até o primeiro, né? E então, esse acompanhamento está sendo feito, e junto, não é só o DAE e a CETESB, mas é feito junto com o comitê e com a agência de bacias do PCJ, tá? Uma outra experiência que a gente também teve em São Paulo, que foi o córrego Lava Pés, lá no Sorocaba Médio Tietê, já foi diferente, né? O reenquadramento de um trecho lá do Lava Pés foi por conta também, na época da crise hídrica, a Sabesp precisando, né, captar água, né, e como era classe 4, a gente ajudou lá, né, nesse reenquadramento. Nesse caso, já foi uma outra
uma outra diretriz aí para o acompanhamento. Nesse caso, como a captação era para a Sabesp, então a Sabesp assumiu aí a necessidade de acompanhar aí o atendimento, né, das concentrações, mas ainda não houve apresentação de nenhum resultado, tá? Então, cada UGRE vai, dependendo do objetivo do enquadramento, do reenquadramento, vai adotar aí as medidas que achar pertinente, né? Então, é uma questão de se construir, mas, de modo geral, vai ser isso, vai ter que monitorar tanto a qualidade da água, né? Principalmente através de curvas de permanência, que vai inserir aí os dados de vazão para poder avaliar aí o tempo de permanência daquela concentração, né? E também monitorar as ações, né, de controle de poluição e de implementação de infraestrutura para ir paulatinamente avançando no atendimento às metas. Basicamente, é isso que se faz, né? Alternando aí a atuação dos órgãos e das agências de bacia, tá? Com relação à segunda pergunta, o Nelson vai poder complementar também melhor, mas o que acontece? Na classe 4, a gente não tem, né, padrão de qualidade para DVO, a gente tem o padrão de qualidade para a classe 3, né, que é 10, e na classe 4 a gente não tem. Então, para a gente atuar, né, junto às fontes de poluição, a gente utiliza aí as leis, né, da CETESB. A gente utiliza as leis da CETESB, né? E acho que alguém está perguntando alguma coisa. Alguém está com o microfone aberto? Diríamos que fechasse, por favor. Então, a gente utiliza a legislação para isso. O que acontece é que na lei da CETESB, você pode, né, o órgão ambiental, ele pode estabelecer, né, para uma determinada fonte de poluição, uma restrição, né, para um determinado parâmetro que, eventualmente, não tenha um padrão de qualidade, né, estabelecido para aquela classe, né? Então, isso pode acontecer, não é usual, mas o órgão ambiental pode, sim, estabelecer aí faixas de restrição. Mas isso, obviamente, precisa ser bem justificado, precisa ter todo um embasamento para que isso aí ocorra, né? Então, talvez, né, o comitê, o CONTRAL, possa, talvez, fazer esse embasamento e tentar avaliar isso junto à CETESB, né? Então, o Nelson também pode falar aí bem com relação a isso. Com relação à terceira pergunta, que é o enquadramento das águas subterrâneas, já é um processo diferente do que a gente está falando em termos de legislação. Talvez o processo institucional seja o mesmo, mas o enquadramento das águas subterrâneas, ele está estabelecido, a classificação e as diretrizes pela CONAMA 396 de 2008, né? Só que em São Paulo, a gente ainda não mexeu com essa questão, né? Inclusive, há visões, né, de que a água subterrânea, os aquíferos, porque o que acontece? A classificação dessa CONAMA 396, ela estabelece ali que níveis de poluição nos aquíferos vão se destinar a determinados usos, mais ou menos como acontece na água superficial. Só que há visões de que a gente não deve poluir, né, ou admitir a poluição em aquíferos, né?
A poluição em aquíferos seria uma coisa um pouco mais distorcida ainda do que a poluição no superficial. Então, a gente admite mais o uso da água subterrânea para o abastecimento público e para a irrigação. Então, a gente precisa, em geral, atender aí níveis, né, de qualidade para esses usos, né? Então, ainda não é uma conversa ainda que avançou muito, né? Então, também se o Nelson, o Geraldo, né, o pessoal da CETESB que está aí, puder também complementar essa questão, eu passo a palavra aí para você primeiro, Nelson. Estão me ouvindo? Ok. Sim. Eu gostaria de agradecer as perguntas do Álvaro, ok? Achei as 3 perguntas de excelente nível técnico, e acho que a primeira já foi bem explorada. Eu vou tentar ser objetivo para a gente ganhar tempo, né? E conseguir responder o máximo possível de perguntas, né? Acho que a gente tem que tentar ser objetivo nas respostas. Então, a questão 2, limite para DBO para classe 4. Existe? Ele existe sim, pessoal, tá? Essa foi uma discussão na resolução CONAMA 357, que pensou-se em acabar com o padrão de emissão. Então, o padrão de emissão também é um instrumento legal que a gente pode utilizar. E o padrão de emissão é o padrão na saída dos sistemas de tratamento. E no estado de São Paulo, o decreto estadual estabelece um limite de 60 miligramas por litro para a DBO. Tá ok? Então, não é de se esperar que um rio classe 4 tenha uma DBO maior do que 60. Por quê? Porque você é exigido padrões de emissão de 60 para todos os lançamentos que ocorrem no corpo hídrico. Então, enfim, você deveria ter, né, uma DBO inferior a 60 para rios classe 4. Então, esse foi um dos motivos de não se acabar com o padrão de emissão, né? Então, a gente continuou tendo o padrão de emissão, que ele não deixa de ser um instrumento para a regulamentação num classe 4. Ok. Rios classe 4, eu gostaria só de dar um dado. Existe um programa aqui na cidade de São Paulo que se chama Córrego Limpo, que foi um convênio entre prefeitura e a empresa de saneamento local aqui, que era a Sabesp, que era para limpeza dos córregos metropolitanos. Então, como não tinha um limite para classe 4, para concentração de matéria orgânica, o que a experiência mostrou para a Sabesp aqui? Mostrou que o seguinte, quando se chegava num nível de DBO inferior a 30 miligramas por litro, os incômodos do corpo hídrico eram menores, na questão, por exemplo, de odores, aparência da água. Então, enfim, o 30 miligramas por litro era uma meta que eles buscavam no córrego limpo. Então, enfim, era só para a gente ter mais um número além do 10, tá, Álvaro? O 10 é o padrão da classe 3, não da classe 4. Então, a classe 4 realmente não tem padrão, né, de qualidade, mas tem o padrão de emissão que permite limitar os lançamentos que ocorrem num classe 4. Então, acho que essa pergunta está respondida. Com relação à água subterrânea, né, eu não sou especialista em água subterrânea, mas existem 2 abordagens com relação ao enquadramento. O enquadramento ele pode ser feito por usos e ele pode ser feito por classes, que é um conjunto de usos onde você acaba pegando para cada padrão o limite mais restritivo. E essa resolução que a Lilian citou, de água subterrânea, ela estabeleceu padrões para cada um dos usos da água subterrânea. Mas, a nível estadual, eu desconheço algum enquadramento com relação à água subterrânea. E concordo com a Lilian. Eu acho que a água subterrânea é uma reserva estratégica e a gente sempre deve buscar os padrões mais restritivos para a proteção desse bem, ok? Obrigado. Posso complementar?
A pergunta 2? Sim, pois não. Então, o Nelson explicou muito bem, né, que o padrão de emissão é de 60 miligramas por litro, aqui no Paraná também, mas assim, quando você tem uma emissão de 60, por exemplo, né, e ainda não deu tempo do rio se autodepurar e tem alguma outra emissão, mesmo que seja inferior a 60, pode acontecer em algum trecho do rio você ter uma DBO superior a 60, né, em algum trecho, porque quando a gente fez o reenquadramento, a gente fez por trechinhos, né, então alguns trechinhos tinham uma DBO superior a 60, mas logo após, então você tem a DBO de 80, por exemplo, e aí o rio vai correndo e após esse trecho, a DBO volta a se enquadrar na classe 3. Então, assim, lembrando que tem a autodepuração do rio também, né, que faz com que ocorra essa revitalização natural. Então, o que a gente fez no Paraná foi dentro da classe 4, para os rios que tinham uma DBO muito alta, dentro da classe 4, você não vai poder colocar classe 4.1, classe 4.2, porque aí você está fugindo da legislação. Mas dentro da classe 4, a gente colocou metas intermediárias para que essa DBO baixasse ao longo do tempo. Então, ainda que estivesse dentro da classe 4, reenquadrado, lá em 2030 na classe 4, lá em 2030 a DBO que está 80, ela deveria ser reduzida até 15, né, para que no próximo reenquadramento ela pudesse ter como meta a classe 3. Então, o que a gente fez não foi classificar em 4.1, 4.1, 5, 6, porque essas classes não existem, né? O que a gente fez foi colocar metas intermediárias nas metas intermediárias de reenquadramento, colocar metas para esses rios que hoje estão classificados como classe 4, ou seja, eles têm qualidade da água compatível com a classe 4, estão enquadrados na classe 4, né, foram enquadrados na classe 4, mas ao longo do tempo, essa qualidade da água tem que ir melhorando até que chegue no horizonte de projeto, quase na classe 3. Então, eu acho que isso sim, isso dá para fazer. Agora, usar outras classes no reenquadramento, Álvaro, mesmo que seja 4.1, 4.2, eu já acho mais complicado, né, porque você está mudando a classificação que a resolução estabelece. Eu acho que o Eduardo levantou a mão, Eduardo. Eu levantei, só para fazer na verdade, embora a gente tenha que ser objetivo, como o próprio Nelson colocou, mas eu não podia perder essa oportunidade. Na verdade, Cris, eu concordo com o Nelson. Se todos os lançamentos estiverem obedecendo à lei, aí o rio jamais poderia passar dos 60. O problema é que tem muito lançamento clandestino. Eu concordo. O problema são ligações clandestinas. Cidades que lançam esgoto clandestino na galeria de água pluvial e lançamento rural. Aí é que eu acho que a gente tem que ter bastante atenção para separar uma coisa da outra, porque esforço nenhum vai dar certo se a gente continuar tendo lançamentos clandestinos, tanto urbano quanto rural. Aí a gente vai estar discutindo aqui e vai aparecer DBO de 80, de 90, de 100. Então, só essa complementação, só para a gente... enfim. Gobi, posso só complementar o que o Gobi... a poluição difusa? Então, posso só... Não, Cris, não vamos falar da poluição difusa, senão a gente vai para outro workshop. Mas posso só... Claro. Posso só complementar o que o Gobi falou, que eu acho que é importantíssimo. Eu acho também que a nossa resolução, às vezes, ela é muito inflexível, ok? Eu acho que esse debate é interessante, por isso que eu vou colocar ele na mesa. Eu acho que a gente deveria ter uma porcentagem do tempo de atendimento ao padrão de qualidade, vocês percebem? Isso é uma coisa assim, é impossível você atender o padrão de qualidade em 100% ou 400% do tempo, meu Deus do céu. A gente deveria abrir algumas exceções, entendeu? Olha, eu tenho que atender o padrão em 80%, 95% do tempo. É isso, porque sempre vai ter uma situação, né, de estresse hídrico, enfim, é isso. Essa é a discussão. É o atendimento do padrão numa determinada porcentagem do tempo, Gobi. Eu acho que isso é interessante a gente também colocar, tá bom? Obrigado. Isso daí dá um choque Gobi, pediu a palavra. Concordo, Gobi, concordo.
Gob, você pediu a palavra? Não, eu não tinha baixado a mão. Estou satisfeito. Tá certo. Obrigado. Agradecemos aí pelas respostas, né? Pergunto ao Álvaro se está esclarecido, né? Acho que bastante. Mas se Sim. tiver algum detalhe que lhe interessaria, né? Retome a palavra para complementar. Não é nem que não ficou, que não foi respondido, mas a dúvida que me restou só, então, nessa última fala da Cris, seria então, o comitê, ele teria então uma responsabilidade de criar metas intermediárias progressivas de qualidade, para não ter que ficar criando esses intervalos da classe 4, seria isso? Sim, a própria legislação, a resolução CONAMA 357 de 2005, ela estabelece que você precisa ter metas intermediárias e meta final. Né? Então, dentro da classe 4, você pode estabelecer que daqui a 10 anos tem que reduzir, sei lá, 30%, 50% dessa DBO. Né? E no horizonte de projeto, daqui a 20, 25 anos, ter uma DBO compatível com perto da classe 3, por exemplo. Veja, quanto mais você restringir essa DBO, mais perto você vai estar da 3 e mais dinheiro você vai ter que colocar. Então, é esse balanço também que você tem que ter em mente, né? Mas o que a gente fez no nosso comitê foi isso. Todos os rios que estavam com DBO acima, 10 é classe 3, né? Então, para ele ser classificado na classe 4, tinha que estar com 10 para cima. A gente pegou lá, tipo, 20 para cima. Então, os que estavam com 20 para cima, até 2022, porque nosso plano estava sendo feito em 2015, né? Então, até 2022, deveriam estar com 20 miligramas. E até 2030, que é nosso horizonte de projetos, deveriam estar com 15 miligramas por litro. É claro que é uma meta audaciosa você passar de 80 para 15, mas aí a questão é o que o Gobi falou, encontrar essas ligações clandestinas, descobrir o que, né? Mais do que melhorar propriamente a qualidade da água do rio, é tentar descobrir de onde está vindo essa poluição e estancar essas ligações clandestinas, né? E aí, sim, dentro da classe 4, você faz metas intermediárias, ainda que no reenquadramento ela permaneça na classe 4. E aí, no próximo reenquadramento, então, ela vai poder ser reenquadrada na classe 3, né, porque vai estar muito perto, de 15 para 10, você ainda consegue. Apesar de que, quanto mais próximo, quanto mais baixo o valor de DBO, mais difícil fica reduzir, né? Que aí você já entra nas tecnologias necessárias, aquilo que o Nelson falou, de não conseguir atender 100% do tempo, em todo o tempo. Então, isso é que a gente estava conversando na nossa reunião lá do Conselho Estadual de Recursos Hídricos, de pensar numa outorga sazonal. Essa outorga sazonal seria dependente do quanto de água tem no rio. Então, em períodos chuvosos, a outorga seria mais flexível, em períodos de lançamento, né, outorga para lançamento. E em períodos de estresse hídrico, a outorga seria mais restritiva. Não sei, embora em períodos de estresse hídrico é que você precise de uma outorga mais flexível, porque aí você tem menos água para diluir. Então, acho que esse é um assunto que a gente ainda precisa estudar. Até convido aí o Nelson, a Lilian, o Gobi, para a gente discutir um pouco sobre a outorga sazonal, que é uma coisa que já está sendo falada no Brasil há uns 20 anos, né? Desde que eu comecei a trabalhar com recursos hídricos, praticamente já se fala em outorga sazonal, mas como é uma coisa de difícil implementação, a gente só fala e não estuda a fundo, né? Então, quem sabe, César, nós 5 aí, a gente não consiga, né, pelo menos discutir um pouco e chegar aí, avançar um pouquinho mais nesse assunto. Entendeu, Álvaro? Acho que ficou claro, então? Sim, obrigado, Cris, obrigado a todos pela participação e nas respostas. Obrigado, Álvaro, pelas perguntas, né, e também aos palestrantes pelas respostas, e a Cristiane também pelo convite, né, sim, estamos à disposição para juntar esforços, né, via universidade com os comitês de bacias para fazermos essas pesquisas, né, tão importantes aí para o sistema de gestão das águas. Agora nós vamos para a segunda rodada de questões, né. Então, eu abro a palavra para os participantes, aproveitando para saudá-los, né? Estão vendo aí vários professores e alunos das universidades, né? Aqui de Presidente Prudente, região, e até, me parece até de outros estados também, né? Obviamente, sim, do Paraná, né?
e de outros estados. Então, aberta a palavra para questões. Pedindo que quem for fazer a questão apresente, fale o nome e a instituição e apresente o seu questionamento. Roberto, por favor. Caso Roberto também, e os demais, né? Como participa bastante do comitê, pediria que fizesse uma breve apresentação sua também. Obrigado, César. Bom dia a todos. Bom, meu nome é Roberto Yasu Shirazaki, sou engenheiro agrônomo. Atualmente trabalho na Secretaria da Agricultura do Estado de São Paulo. Infelizmente, eu não pude participar dos 2 primeiros seminários, que as empresas descobriram que na pandemia que é fácil de marcar reuniões via videoconferência, e chega um momento que a gente tem que selecionar a prioridade de qual reunião a gente vai estar participando. Eu estava vendo a discussão e eu já tenho uma ideia, sei lá, pode ser minha, maluca, mas eu acho que quando se fala de natureza, nós seres humanos somos muito presunçosos em querer classificar a natureza conforme os nossos interesses, normalmente por interesse econômico. Tá? Classificar, por exemplo, um rio classe 4 que está pedindo socorro e que a legislação permite que a gente possa jogar mais sujeira do que uma de classe 3, 2 e 1. Eu acho que deveria ser o contrário. Eu acho que, como foi dito aí, tem que prender o bandido. Infelizmente, no Brasil, e isso está me deixando bastante triste, desmotivado, as pessoas que querem fazer alguma coisa com relação ao combate de alguma coisa irregular acabam sendo penalizados, como o colega disse aí, que hoje ele tentou ajudar o governo do Estado e agora tem que responder judicialmente algumas ações que, com certeza, ele tomou pensando no bem da população. Então, é essa a situação que eu vejo. O Código Florestal, por exemplo, eu vejo que ele está ao contrário também. Quanto menor o rio, mais proteção ele precisa. O Rio Grande, ele é adulto, ele tem autodefesa, então ele não precisa de uma APP tão grande quanto é hoje. Agora, um córrego, ele é criança, ele precisa de um APP maior, e é justamente o contrário. Então, da mesma forma, eu acho que o enquadramento dos corpos d'água, a legislação já está aí, mas eu não sei quem fez essa legislação, eu acho que nós temos que começar a debater e começar realmente aí aonde nos interessa, que é realmente que seja um indicador de que alguma coisa está errada naquele corpo d'água e é preciso combater. Não que permita que se jogue naquele rio de classe 4 uma carga poluidora muito maior do que um rio de classificação 3, 2 e 1. Então, talvez não fosse agora o momento, deveria ter sido nos 2 primeiros seminários, mas é essa situação que eu acho que nós temos que debater e levar isso à discussão de forma que nós possamos estar alterando a legislação hídrica no Brasil. Posso falar, César? Sim, obrigado, Roberto, pela questão, né? Também pelos comentários aí relacionados às questões profissionais. E essa ideia é muito interessante, né, de cuidar dos bebês, né? E os grandes, né, já estão mais fortes para se defenderem, né, das ações humanas. Passo a palavra, então, para as respostas. Posso começar, então? Sim, Roberto, sim. também agradeço a sua participação. Eu acho muito importante sua fala, porque ela representa um anseio, eu acho que de todos, né, que estão participando desse seminário.
Todos nós que estamos aqui, a gente trabalha com a gestão de recursos hídricos visando exatamente isso, né? Melhorar a qualidade da água dos nossos rios. Só lembrando que no CBH Piraponema, de todos os trechos que a gente reenquadrou na classe 4, 5% deles foram reenquadrados na classe 4. E isso aconteceu porque, como você disse, a gente fica tentando colocar os rios, a natureza, nas caixinhas, né? E, na verdade, a natureza não quer saber da nossa classificação. Então, nós temos rios, como eu falei, com DBO de 80, de 60, que estão lá agora, provavelmente por falta de fiscalização. E a falta de fiscalização vem também por falta de pessoas. Os nossos órgãos gestores, como o Gobi disse, estão com cada vez menos gente, e a tendência é que fiquem com cada vez menos gente. Então, quando falta fiscalização, né, e acontece isso com os rios, você chega lá, o estado atual do rio, desse jeito que você falou, né, o rio pedindo socorro, então aí a gente tem que montar alguma estratégia para tentar recuperar isso. Então, quando a gente pensou se nós classificaríamos esses rios na classe 3 ou não, se nós reenquadraríamos isso na classe 3 ou não, o que pesou foi o orçamento que nós teríamos que correr atrás. Então, veja, a gente pensou assim, se a gente colocar na classe 3, ok, o papel vai aceitar que a gente coloque na classe 3, mas a gente sabe que a gente não vai alcançar essa classe de enquadramento em 15 anos, né, porque nós precisaríamos de quase 4 bilhões para fazer isso. Então, precisando de 4 bilhões em 15 anos, onde nós buscaríamos esse recurso? Porque dinheiro de cobrança a gente sabe que não dá para isso, né? Então, essa era uma situação. Aí a gente fez a simulação, enquadrando, então, esses 5% de rios que estão classificados na classe 5, 6, 7, não existem essas classes, mas é como se fossem. Se a gente reenquadrar na classe 4, com essas metas intermediárias, fazendo com que essas DBOs chegassem até 20 miligramas e depois até 15 miligramas no horizonte de projeto, quanto nós precisaríamos? Aí nós chegamos na conta de 1 bilhão e 900 milhões, praticamente. Né? Então, nós reduzimos para metade, mais ou menos. Então, assim, conceitualmente, eu também gostaria muito de ter enquadrado todos os meus rios em classes 3 e 2, no mínimo. Né, conceitualmente, eu acho que é isso o desejo de todo mundo, né, é o meu desejo também. Faz 25 anos que eu trabalho com gestão de recursos hídricos para isso, né, para ver os rios do Paraná enquadrados e estando realmente em classe 3 e 2, especial em alguns trechos. Mas, infelizmente, quando você vai para a realidade do que você tem que colocar num plano, ou seja, quanto de dinheiro eu vou precisar para alcançar uma meta alcançável, porque a legislação diz que as metas de enquadramento, o enquadramento, ele deve ser obrigatoriamente alcançado. O que quer dizer ser obrigatoriamente? Que não é para colocar no enquadramento metas impossíveis, que você já sabe de antemão que, né, não serão alcançadas. Então, eu concordo com você no seguinte, descobrir quem são os culpados, então, por isso essa redução tão grande nos primeiros 7 anos de plano, né, porque a meta aqui é descobrir os responsáveis, descobrir os bandidos e tentar reverter ainda um pouco mais essa carga que está sendo colocada no rio, para tentar salvar esses rios. Esse é o objetivo do nosso reenquadramento lá no CBH Piraponema. Outro comitê já teve um outro caminho. Eles disseram assim, não, a gente vai colocar 5, 6 bilhões no nosso orçamento de reenquadramento e vamos colocar todos os rios enquadrados na classe 3. Depois a gente vê como faz para buscar o dinheiro. Então, eu acho assim, cada comitê, ele está buscando o seu caminho, né? Porque é o nosso primeiro plano, então a gente está tentando ver quais são os caminhos que a gente vai conseguir percorrer, são estratégias diferentes. Mas eu acho que o comitê é quem definiu, passou por audiência pública, então assim, o sentimento, quando você enquadra um rio na classe 4, é de tristeza. O sentimento é de tristeza, mas quando você pensa, é uma meta possível de ser alcançada. Nós podemos correr atrás desse dinheiro, que é um dinheiro mais palpável, mais tangível. E aí, daqui a pouco, porque 10 anos de gestão de recursos hídricos passa assim, né? Daqui a pouco, a gente vai conseguir enquadrar esse rio na classe 3 e vai caminhando até que ele chegue na classe 2. O meu anseio, Roberto, é que no fim da minha vida, daqui a 20 anos, fim da minha vida não, que eu quero viver mais que isso, mas o fim da minha carreira acadêmica, né, daqui a 20 anos, eu consiga ver isso acontecendo no Paraná.
esses rios enquadrados na classe 2 e que eles realmente estejam próximos à classe 2 ou na classe 2, né, que se mantenham o enquadramento. Então, é muito triste para nós quando a gente enquadra um rio na classe 4, sim, mas, ao mesmo tempo, é essa esperança de que ele vá caminhando rumo à classe 3 e chegue na classe 3 e vá para a classe 2, e eu espero ver isso acontecer durante a minha vida acadêmica, né? Então, são essas minhas considerações. Gobi levantou a mão de novo. Obrigado, Cristiane. Passamos aí para o Gobi, né, para seus comentários. Eu só fazer uma pequena complementação. Eu acho que a Cristiane já falou tudo, mas eu acho que a pergunta do Roberto é muito pertinente no sentido, assim, se você tem um rio com uma determinada qualidade hoje, eu chego lá, ele tem uma determinada qualidade, e esta qualidade equivale à classe 2, esta qualidade dele hoje é equivalente à classe 2, eu classificá-lo como classe 3 ou 4 é um crime. Aí, isso é um crime inadmissível. Agora, se eu tenho um rio, eu chego lá hoje, a qualidade dele é infinitamente pior do que o da classe 4. Eu enquadrá-lo como classe 4 ou 3, eu estou dando a chance dele melhorar de qualidade. E é isso que a Cristiane falou. Eu não quero... a decisão se vai ser 4, 3 ou 2, aí é de vocês do comitê. O nosso debate na semana passada e na semana retrasada foi para colaborar com isso. Se vocês quiserem passar direto para 2 ou para 3, tem um custo brutal, como a Cristiane colocou. O que eu e a Cristiane conversamos é que não é ilegal nem um crime enquadrá-lo como 4 para paulatinamente ele chegar a 3 e a 2. Então é só para deixar isso bem claro, porque, Roberto, não é só a qualidade, é concentração, é carga, é valor de carga por volume. Então, na verdade, você tem que levar em consideração a questão da carga que está sendo lançada e do volume de água que eu tenho para diluir, como o Nelson colocou. Por isso que o Nelson está propondo que, em alguns momentos, a gente possa estar fora do enquadramento por questões de estresse hídrico, por alguma questão pontual, por alguma questão momentânea, a estação de tratamento de esgoto parou de funcionar, quebrou, enfim. Eu só queria fazer esta contribuição, porque, de resto, a Cristiane foi muito feliz nas explicações dela. Obrigado. Eu poderia complementar? Pois não, Nelson. Ok, obrigado. É que o Roberto não participou, né, dos eventos, mas eu gostaria só de dar alguns dados para ele, né? Em que essa UGRE que nós estamos discutindo, a do Pontal do Paranapanema, né? A Lilian mostrou que nós temos, nesta UGRE, se a gente olhar a extensão dos corpos hídricos, a gente tem menos de 1% dos corpos hídricos nesta UGRE enquadrado na classe 4. O que é uma situação bastante positiva, né? Outro dado interessante, Roberto, é com relação ao tratamento de esgoto doméstico. Essa UGRE, ela tem um índice de tratamento dos maiores do estado, que é 92% de tratamento de esgoto doméstico. Então, eu acho assim, a gente está muito bem encaminhado nesta UGRE para, realmente, a classe 4, ela faz parte, né, da nossa legislação. Mas o comitê, ele tem autoridade e prerrogativa para evitar ter um rio enquadrado na classe 4, que é o que eu gostaria que essa UGRE avançasse essa discussão, que, como se fala, a universalização do tratamento do esgoto. Eu acho que a gente deveria ter a universalização do enquadramento, que é não ter nenhum corpo hídrico enquadrado na classe 4. Eu sei que a gente tem que ter recurso disponível, mas no caso específico dessa UGRE, a gente já tem, assim, enfim, boa parte do nosso caminho aí andado. É óbvio que temos que avançar no diagnóstico das fontes poluidoras, tá certo? A gente tem um diagnóstico muito bom com relação ao tratamento de esgoto doméstico e temos que ter um diagnóstico também da carga remanescente industrial, ok?
Então, enfim, eu acho que o cruzamento dessas duas informações vai permitir que a gente desenvolva trabalhos no sentido de acabar com esse 0,8% de rios enquadrados na classe 4 nesta UGRE, tá bom? Eu posso fazer reforçar aí mais uma coisa bem rápida? Sim, Lília, por favor. Então, Roberto, concordo bastante com você. Realmente, nós que trabalhamos com o meio ambiente, a gente quer ver sempre a condição a melhor possível, mais protegida e mais conservada possível, né? E é o que o Nelson falou, realmente a UGRE 22, ela tem essa condição de avançar bastante para melhorar aí a condição dos rios, né? Mas, assim, eu coloco mais um elemento para a gente ter atuação, que é o uso e ocupação do solo, né? Então, a gente também tem que trazer as prefeituras para esse debate, porque, assim, o uso e ocupação do solo é muito importante, né? Porque eles vão acabar determinando muito essas fontes de poluição, né? Então, você vê, quando a gente vê o Tietê, né, na sua cabeceira, com 20 milhões de pessoas, mesmo que a gente tenha um tratamento top, né, de esgoto, a carga remanescente ela já é poluidora o suficiente para também impactar os rios, né? Então, é muito importante que o uso e ocupação do solo seja trazida para o debate. Então, acho também muito importante que as prefeituras participem para a gente ter um ordenamento aí territorial adequado para a gente manter a qualidade dos rios, tá? É só isso. Obrigado, Lilian, e também aos demais, né, pelas respostas, né? Nós temos aqui uma inscrição da Tatiana Sakagami, do Instituto Água e Terra do Paraná. Ela menciona que está com um problema no microfone, por isso ela mandou a pergunta por escrito. Então, eu vou ler para vocês, né? O parâmetro DBO é suficiente para as análises de alternativas de enquadramento? Segunda pergunta, quais as dificuldades se trabalhar com outros parâmetros? E terceiro, como os palestrantes veem a questão do fósforo e a poluição difusa? Então, eu abro aí para os palestrantes e quem quiser responder, só os quatro que quiserem trabalhar essas questões, elas estão escritas aí, né, no lado, né, vocês poderão acompanhar, e passo a palavra para vocês para responderem a Tatiana. E agradecemos a Tatiana pelas perguntas e a participação. Eu posso começar? Sem dúvida, Nelson. Muito obrigado. Tá bom. A primeira pergunta que a Tatiana fez foi se a DBO é suficiente. Eu diria que depende do rio que você quer, como a Lilian bem falou na apresentação dela, né? Eu acho que o processo de enquadramento, ele é uma escada, né, que você tem que, eventualmente, subindo cada degrau de cada vez. Então, eu diria que, assim, a DBO é um parâmetro crucial nessa evolução da qualidade dos corpos hídricos. Eu acho que é um primeiro parâmetro que a gente tem que focar, né? Só que não adianta você atacar só a DBO e achar que você vai resolver todos os problemas de qualidade dos corpos hídricos. Não vai. Infelizmente, você olhando só para a DBO, você não vai resolver todos os problemas de qualidade do corpo hídrico. Então, ele não é um parâmetro que se encerra em si mesmo. Por isso que a resolução CONAMA, ela tem mais de, enfim, 70 parâmetros legislados. Também não acho que a gente tem que olhar para a tabela periódica inteira. Eu acho que a gente tem que focar alguns parâmetros prioritários e que nos tragam um rio que minimamente não cause transtornos para a sociedade, né? E para a proteção da vida aquática também, né? Então, eu acho que a DBO
é um parâmetro importante, é uma primeira abordagem, né? Eu acho que o oxigênio dissolvido e a DBO são parâmetros cruciais numa primeira abordagem para a melhoria da qualidade da água. E numa segunda abordagem, né, a gente teria o problema dos nutrientes, que ela bem abordou, que é o caso do fósforo, né? Então, só que qual é o problema de tudo isso? É o que a Cristiane fala. Quanto de recurso eu estou disponível a pagar para eu ter um rio numa condição cada vez melhor? Então, isso é um processo evolutivo. Porque para você remover DBO, você basta ter um tratamento secundário. Então, enfim, você pode ter uma lagoa, você pode ter um lodo ativado, você pode ter um tratamento anaeróbio. Então, é um nível de tecnologia. Quando você parte para a remoção do fósforo total, aí você precisa ter um tratamento terciário, você precisa ter uma precipitação química, você precisa ter uma membrana, enfim, que são tratamentos que a empresa de saneamento vai ter que ter mais recurso. E quem é que vai pagar isso? É a sociedade. Só que, obviamente, né, quando você parte para a remoção de um nutriente, você tem um rio com muito melhor qualidade. E é algo que a gente vai ter que enfrentar. Agora, você precisa remover nutriente em todos os corpos hídricos? Não. Eu acho que esse é um processo que a gente tem que avaliar em conjunto e priorizar locais, né, onde você eventualmente tenha ambientes lênticos para remoção de fósforo, uma vez que o nutriente ele acaba causando a eutrofização do ambiente, né? E aí a proliferação de algas causa um monte de transtornos e impede diversos usos. E, inclusive, esse é um problema que a gente está enfrentando nos reservatórios do Médio e do Baixo Tietê. Anos e anos, o Rio Tietê recebendo o esgoto doméstico das regiões metropolitanas, do PCJ e da região metropolitana de São Paulo, o que está acontecendo? E indiscutivelmente, essa carga de fósforo tem uma contribuição difusa? Tem. Mas quando você olha a carga que vem das regiões metropolitanas, ela é substancialmente maior do que a carga difusa. Agora, é uma equação difícil de você resolver, né? É uma equação difícil, porque o problema está lá em montante e o reflexo acaba acontecendo em jusante, né? Por isso que a gestão do recurso hídrico é algo intrigante, né? Você percebe? Às vezes você tem que investir mesmo nas bacias de montante para você colher o fruto lá no término da bacia hidrográfica. Enfim, eu acho que já falei o suficiente. Obrigado, Nelson. Nós temos outra pergunta, mas antes de passar a pergunta do Matheus, pergunto se algum dos palestrantes quer complementar alguma resposta em relação à pergunta da Tatiana. Eu gostaria. Só um segundinho. Pois não, Eduardo. Eu acho que já foi falado tudo. Acho que o Nelson já deixou bem claro, e eu concordo com tudo que ele falou. A única coisa que eu gostaria de dizer é assim, nós ainda não resolvemos o problema de carga pontual no nosso país. A hora que a gente terminar de resolver o problema de carga pontual, a gente vai descobrir que não resolveu o problema. Que a carga difusa, como falou a nossa colega Lígia, também é um problema tão grande quanto, e que nós vamos ter que atuar neste outro sentido. Aí, com o que os americanos chamam de Best Managed Practice, nós vamos ter que embutir práticas gerenciais adequadas em todo o uso e ocupação do solo. Então, se a gente já puder atacar isso também, seria sensacional, com políticas agrícolas, com políticas de conservação do solo, com política, enfim. É só isso que eu queria chamar a atenção. E aí, esse desafio permanente. E outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é assim,
E aí, Cristiane, aquele grupo que está se formando agora pode contribuir para isso, para aquelas pesquisas, né, de longo curso nos nossos ambientes, porque a gente usa muitas vezes a legislação de fósforo trazida de fora, e nós temos um problema de fósforo diferente do problema de fósforo europeu, diferente do problema de fósforo de países que chove muito menos. Então, acho que a gente também tem que aperfeiçoar os parâmetros que a gente coloca na legislação, porque senão, às vezes, a gente fica impondo a nós mesmos um esforço que não tem uma relação com a natureza, como tem na Europa e nos países temperados. Era só isso que eu queria falar. Obrigado. Obrigado, Gobi. O Matheus Ricardo, da Energisa, ele também está com um problema de microfone, mas ele solicita, né, aos palestrantes como vocês veem a inserção de contaminantes emergentes, fármacos, cafeína, etc., a inserção desses contaminantes emergentes nos corpos hídricos, sendo que as estações de tratamento de água não estão projetadas para a remoção dos mesmos, tendo em vista ainda que a legislação não traz relatos sobre tais contaminantes. Então, eu passo para você, está aqui no bate-papo, né, a pergunta deles, os palestrantes podem, eventualmente, consultar com mais detalhes, e pergunto quem gostaria de responder essas questões do Matheus. Eu posso tentar responder, ok? Eu não vou esgotar esse assunto. Obrigado. Não vou esgotar o assunto. Primeiro ponto que eu acho que é importante, Matheus, é você ter referências legais, né? Esse é um problema quando a gente fala de novos poluentes, porque você acaba, como se fala, fazendo medições, encontra esses poluentes, né, no meio ambiente, é óbvio, porque eles vão estar no nosso esgoto, e como o Gobi bem disse, né, a gente ainda carece de uma rede de colete, uma rede de tratamento com 100% de atendimento. Então, você acaba encontrando esses poluentes, né, no corpo hídrico. E aí a gente divulga esse dado e causa pânico na nossa sociedade, né? Haja vista, né, recentemente, a divulgação de agrotóxico na água utilizada para abastecimento humano, e quando foi se ver, tinha muito erro de digitação no CISÁGUA, que era o banco de dados do Ministério. Então, e aí a sociedade, enfim, a CETESBI teve que responder mais de 60 questionamentos para o Ministério Público com relação a isso. Então, esse é um ponto importante, é você ter regulamentação para essas novas moléculas. Segundo, a CETESBI, ela tem laboratórios aqui de excelência. Eu não sou especialista nessa área, mas a gente trabalhando com monitoramento, a gente acaba trabalhando com esses dados. E foram desenvolvidos, né, estão sendo desenvolvidos aqui na CETESBI,